de Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos, todas as plataformas de rádio e podcast, Rádiosnet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Estação Pop News. Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. Pop 75-999-767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região, com uma super audiência. É a sua marca, o seu produto ou o seu comércio na web. Pop! Tá todo mundo pop! Odontobrava, clínica odontológica, dentistas especializados em toda a área da odontologia. Ligue agora, 3331-2684. Estamos na Praça dos Eventos, número 57, no centro. Primeiro piso, Odontobrava, clínica odontológica. Meio-dia tem as dicas de beleza, bem-estar e qualidade de vida com o Dr. Lucas Fustinoni. Pop! Estação Pop. Pop! Ligue, participe! Mande uma mensagem! Mande o seu alô! Ou peça a sua música! Pelo WhatsApp 75-999-767840. Pop é a sua participação pelo WhatsApp. Pop, pop, tá todo mundo pop. Estação Pop. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90. Eu estou falando da Protect Proteção Veicular. Seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 41 41 40 50. Proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41 41 40 50. Protect Proteção Veicular. Seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês. 41 41 40 50. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Rede Estação Pop. Agora também em Vitória da Conquista. Pop News. A notícia em primeiro lugar. Estação Pop News. Departamento Comercial 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Atacadão da Madeira, venha conferir. O barato em madeira você encontra aqui. Madeira boa e preço baixo, qualidade de primeira. Atendimento diferenciado, Atacadão da Madeira. Portas, janelas, ripas, caibros, marcos, tábuas e muito mais. Tudo em madeiras para sua construção. Telefone 3331-1289 e 99956-1289. O barato em madeira você encontra aqui. Atacadão da Madeira. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo
vai voltar ao normal. Invente o futuro. Bradesco. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. No ar, Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Brasil Acontece. Horário de Brasília, 19 horas 5 minutos. Hoje, 18 de junho de 2020, quinta-feira. Boa noite, Amanda Rodrigues. Boa noite, Adson. Boa noite, ouvintes do Brasil Acontece. Começando agora em rede nacional. Todo o Brasil ligado aqui no nosso Brasil Acontece. A revista que te dá o show da notícia. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. É a vinheta errada aí, ó. Não era pra tocar essa vinheta, era pra tocar essa vinheta. Brasil Acontece. Muito bem. Você confere a partir de agora os principais destaques do dia. Fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil, no seu programa de todas as noites, Brasil Acontece, em rede nacional, entrando no ar das 7 às 8 da noite. Claro, sempre no oferecimento das farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Atacadão da Madeira, Unip, Abraão Chaves, Loja Nélios, famoso por vender barato, Bradesco e Sul América. Casos confirmados de coronavírus chegam a 995 mil no Brasil. Mortes totalizam mais de 46 mil. As secretarias de saúde em todo o país notificaram nesta quarta-feira que, em 24 horas, 32.188 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, totalizando 955 mil infectados no Brasil. Quem tem os detalhes é Vitor Ribeiro. Fala, Vitor. As secretarias de saúde em todo o país notificaram nesta quarta-feira que em 24 horas, 32.188 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, totalizando 955 mil infectados no Brasil. E 1.269 morreram em decorrência da Covid-19, o que elevou para 46.510 o número de vítimas fatais da doença. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. A taxa média de letalidade no país, ou seja, de quantas pessoas contaminadas morrem, é de 4,9%. Mas no estado do Rio de Janeiro, que tem a maior letalidade do Brasil, essa taxa é quase o dobro, 9,4%. Em seguida vem Pernambuco, com letalidade de 8,4%, Ceará, com 6,2%, e o estado de São Paulo, onde a letalidade da Covid-19 está em 6%. E nessa quarta-feira, a Prefeitura de Manaus, capital do Amazonas, retirou as retroescavadeiras do principal cemitério da cidade, o Nossa Senhora Aparecida. O sistema de trincheira com covas coletivas foi adotado há quase 2 meses, no dia 21 de abril, quando a média de enterros passou de 30 para mais de 100 por dia. A retomada dos sepultamentos individuais foi possível devido à redução da média de enterros diários. Foram 39 na terça-feira. Horário de Brasília. 19 horas e 8 minutos. O plenário do STF decide manter o inquérito das fake news. Quem tem os detalhes é Leandro Martins. Fala, Leandro.
O Supremo Tribunal Federal julgou nesta quarta-feira uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que questionava um inquérito do próprio STF sobre a existência de notícias fraudulentas, calúnias, ameaças e infrações contra a Corte, seus membros e familiares. A ação do partido é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para a rede, não havia indicação de ato praticado na sede ou dependência do STF ou de quem serão os investigados e se estão sujeitos à jurisdição do Supremo. O partido argumentou que, salvo raras exceções, não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais. O inquérito está sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. O julgamento teve início na semana passada com o voto do relator, ministro Edson Fachin, pela legalidade e constitucionalidade da abertura do inquérito. Segundo Fachin, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto e não justifica a realização de atos de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte ou de prisão de seus membros e de desobediência a decisões judiciais. Também no STF, por 9-1, foi decidida nesta quarta-feira a manutenção do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. Assim, foi negado o pedido de habeas corpus em favor de Weintraub, que tinha sido apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça. O único voto contrário foi de Marco Aurélio Melo. Já o ministro Alexandre de Moraes não votou por se declarar impedido neste julgamento. Brasil Acontece. Olha, as famílias com menor renda no país tiveram uma inflação maior do que as mais ricas. A alta para quem ganha até 1.534 foi de 0,45%, enquanto que para os mais ricos, com rendimentos acima de R$15 mil, o indicador apresentou deflação de 45%. Quem conta os detalhes é Fabiana Sampaio. Fala, Fabiana. As famílias com menor renda no país tiveram uma inflação maior do que as mais ricas. A alta para quem ganha até R$ 1.534,55 foi de 0,45%, enquanto que para os mais ricos, com rendimentos acima de R$ 15.345,53, o indicador apresentou deflação de 0,45%. A pesquisa Inflação por Faixa de Renda, divulgada nesta quarta-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, considera o acumulado dos 5 primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período de 2019. Economista e pesquisadora do Instituto, Maria Andréia Lameiras, explica que um dos fatores que contribuíram para esse contraste foi o aumento do preço de alimentos. A alta de 4,3%, medida pelo IPCA, impactou o custo de vida das famílias com menor poder aquisitivo, já que elas gastam uma parcela muito maior do seu rendimento com alimentos. Segundo Lameiras, contudo, a pandemia também contribuiu para essa diferença. A pandemia gerou uma queda muito grande no preço de vários serviços, principalmente os serviços pessoais. Uma queda muito grande no preço de tarifas de passagem aérea, no preço dos combustíveis. E quem se beneficia disso são as famílias de renda mais alta. Por quê? Porque são as famílias de renda mais alta que fazem uso de avião, que gastam uma parte maior do seu salário com serviços pessoais, com serviços de recreação. São as famílias de renda mais alta que muitas vezes têm o carro, então se beneficia com a queda do preço do combustível. Segundo a economista, de acordo com a série histórica da pesquisa, nunca houve uma taxa de desaceleração da inflação tão baixa como a que foi vista em maio, que é explicada pelas quedas importantes nesses itens mais consumidos por quem tem maior poder aquisitivo. Ela avalia que para os próximos meses a recuperação deve ser lenta. Mesmo que a gente tenha uma volta da inflação, a gente ainda está num momento em que essa inflação ela não vai ganhar muita força para voltar, porque as pessoas estão pouco dinheiro para consumir. A gente vai ter pouca gente consumindo. Mesmo quem estiver consumindo, a gente tem capacidade ociosa na economia para poder ofertar bens e serviços sem precisar ter
ter um aumento de preços. A pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras, ainda explica que um cenário de deflação, queda de preços, nem sempre é tão positivo como parece para a economia do país. Quando você vê muitos preços com variações negativas e você sabe que essa variação negativa está vindo, não é porque eu estou conseguindo ofertar um preço menor, é porque como as pessoas não estão consumindo, eu estou baixando o meu preço para que ninguém compra. Porque a gente está numa economia que não está conseguindo gerar renda suficiente para as pessoas comprarem bens e serviços. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda é calculado mensalmente com base nas variações de preços de bens e serviços do IBGE. Brasil Acontece. Horário de Brasília, 19h14, rolando. Brasil Acontece em rede nacional. Você ligado. Onde quer que você esteja, aquele abraço para você, obrigado pela audiência. Entramos no ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, no horário de Brasília, destacando as principais notícias do dia para você. Setor do turismo estima recuperação apenas em 2021 devido à pandemia. Mais da metade das empresas ligadas ao setor do turismo avaliam que a recuperação das atividades ocorra apenas em 2021, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 19% delas acreditam que a retomada pode ser realizada ainda este ano. Para 12%, o setor só vai reagir a partir de 2022. 3% consideram os danos irreversíveis. Os detalhes com Gésio Passos. Mais da metade das empresas ligadas ao setor do turismo avaliam que a recuperação das atividades ocorra apenas em 2021, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 19% delas acreditam que a retomada pode ser realizada ainda este ano. Para 12%, o setor só vai reagir a partir de 2022 e 3% consideram os danos irreversíveis. Os dados são da pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Observatórios de Turismo com empresários do ramo. A sondagem ouviu diversas áreas ligadas ao setor, como hospedagem, alimentação, agências de turismo e produtoras de eventos em 15 estados. A empresária Mércia Crema, proprietária de uma pousada em Pirinópolis, Goiás, afirma que precisou demitir grande parte dos trabalhadores neste mês por causa da crise. Realmente esse problema do coronavírus está dando por todo o sentido, todas as coisas de turismo. Começar pelas companhias aéreas, os hotéis. Nós estamos com o nosso hotel fechado há 100 dias, sem perspectiva de abertura. O prefeito de Pirinópolis tinha garantido que dia 1º de julho nós começaríamos, de repente voltou atrás. É uma coisa muito difícil. Então hoje, inclusive, eu tive que fazer uma demissão em massa dos meus 170 funcionários. Uma coisa muito dolorosa para mim. A pesquisa aponta que as demissões no setor foram recorrentes. 44% dos entrevistados afirmaram que houve desligamentos no período. A coordenadora da pesquisa e professora da Universidade Federal do Paraná, Juliana Medaglia, fala que a maior parte das demissões estão nos meios de hospedagem e no setor de alimentação. A maior parte aconteceu predominantemente em 2 setores. Primeiro, nos meios de hospedagem, né? Não há outro serviço a se prestar, se não se tem turista, né? Os hotéis foram obrigados a fechar. E depois, a área de alimentos e bebidas, onde não há turistas, não há consumo, então as empresas de alimentos e bebidas também demitiram. Outro aspecto que chama a atenção nessa questão das demissões é que as empresas maiores, de porte maior, demitiram mais do que as menores. A pesquisa indica que o impacto maior ocorreu no mês de abril, com queda do faturamento variando de 75% a 100% das empresas entrevistadas. Grande parte do setor é formado por pequenas e microempresas. Juliana Medaglia
afirma que para essas empresas o grande entrave vem da necessidade de financiamento frente à crise. As ações mais indicadas e combinadas, né, são concessão de crédito e redução de imposto. O que chama a atenção da gente nos resultados da pesquisa é que aqueles que mencionam, que indicam a necessidade de crédito são, na maioria, microempresas e empreendedores individuais. E essas são as que precisam de mais crédito e as que têm menos capital de giro para se manter no mercado durante a crise. No mês de maio, o governo federal anunciou 5 bilhões de crédito para o setor através do Fundo Geral do Turismo. A Organização Mundial do Turismo prevê uma queda de 60% a 80% do número de turistas internacionais em 2020. Horário de Brasília. 19h19 no Nosso Brasil Acontece. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar com Luciano Santos, de Ceabra, Chapada Diamantina, diretamente da rede Estação Pop, com notícias da região da Chapada Diamantina. As principais notícias do dia na região da Chapada, Bahia. 19h20. Pequeno intervalo, volto rápido. Brasil Acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. As melhores lentes, armações de qualidade, as melhores condições de pagamento da cidade. Aqui tem preço baixo de verdade, vem cuidar da sua visão. Estilos Ótica, um novo conceito pra sua visão. Pra ver de perto, pra ver de longe, pra ver de dia, pra ver de noite, pra aproveitar cada visual. Estilos Ótica é sensacional. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90. Eu estou falando da Protect Proteção Veicular. Seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 41 41 40 50. Proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41 41 40 50. Protect Proteção Veicular. Seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês. 41 41 40 50. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Pronto, family! Assinei o plano família da Deezer e o melhor, nós temos 3 meses de graça para testar.
Experimente 3 meses de Deezer Family grátis. Até 6 perfis para todo mundo ouvir música e tentar mexer a cabeça assim, no modo offline e sem anúncios. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-lo em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Estação Pop. Brasil Acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves e Amanda Rodrigues. Brasil Acontece. Voltamos, horário de Brasília. 19 horas 25 minutos, Brasil Acontece segue até 8 da noite com os principais destaques do dia. Plano Safra 2020/2021 terá 236,3 bilhões. O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Safra 2020/2021. A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto. Dessa vez, o volume de recursos destinados ao crédito rural será de 154,3 bilhões com juros controlados e 82 bilhões com juros livres. O destaque é de Vitor Ribeiro. Fala, Vitor. O governo federal lançou nesta quarta-feira o Plano Safra 2020-2021. A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto. Dessa vez, o volume de recursos destinado ao crédito rural será de 154 bilhões e 300 milhões de reais com juros controlados e 82 bilhões com juros livres. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou a composição desse crédito, que tem valor total de 236 bilhões e 300 milhões de reais. Desse total, 179,4 bilhões são para custeio e comercialização e 57 bilhões de reais para investimentos nos diversos setores produtivos do agro. São valores que foram corrigidos muito acima da inflação do período. Destaco que 65% do crédito rural serão aplicados a taxas de juros controladas. Os pequenos produtores rurais terão 33 bilhões de reais para o financiamento do Pronaf e os médios produtores rurais 33,1 bilhões por meio do Pronaf. De acordo com a ministra, a safra atual 2019-2020 deve encerrar com alta de 3,5% em relação à anterior. Isso significa a produção recorde de 250,5 milhões de toneladas de alimentos. O presidente Jair Bolsonaro comentou o papel do Brasil na produção de comida. Se nós parássemos hoje, teríamos com o que alimentar por 5 anos a nossa população. Então, numa conta rápida matemática, o que nós produzimos por ano alimenta o equivalente a 1 bilhão de pessoas. Isso é um número que equivale a quase 15% da população mundial. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, explicou que um dos objetivos do Plano Safra é incentivar a adoção de práticas sustentáveis.
quase todos os programas nossos têm linhas e têm taxas de juros competitivas para que o produtor adote, sim, tecnologias e práticas bastante sustentáveis do ponto de vista ambiental. Então, o produtor pode, por exemplo, comprar um equipamento para plantio direto, que é uma prática bastante sustentável ambientalmente, usando o recurso do modo de frota. Ele pode financiar a instalação de uma geração de energia solar na fazenda dele, usando o recurso do Inovagro. Ele pode fazer recuperação de áreas degradadas com recurso do Moderagro. Então, são muitos recursos dedicados à melhoria da adequação ou das práticas ambientais nas propriedades. O Plano Safra tem 3 linhas de crédito. O Pronaf, para a agricultura familiar, vai oferecer 33 bilhões de reais em créditos, alta de 5,7% em relação à safra atual. O Pronamp, para agricultores médios, teve alta de 25% e vai oferecer 33 bilhões e 200 milhões de reais. Já o crédito para grandes produtores e cooperativas teve aumento de 3% e chegou a 170 bilhões, 170 milhões de reais. Brasil Acontece. Acordo de líderes no Congresso define possível nova data das eleições municipais. As eleições municipais poderão ser realizadas nos dias 15 e 29 de novembro. A proposta das novas datas foi acordada entre os líderes partidários em uma reunião com senadores e deputados, mas ainda pode sofrer alteração. O encontro teve a participação de especialistas na área de infectologia e também de membros do Tribunal Superior Eleitoral. O destaque é de Cariane Costa. As eleições municipais poderão ser realizadas nos dias 15 e 29 de novembro. A proposta das novas datas foi acordada entre os líderes partidários em uma reunião com senadores e deputados, mas ainda pode sofrer alteração. O encontro teve a participação de especialistas na área de infectologia e também de membros do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar do adiamento para novembro ter o apoio de boa parte dos partidos na Câmara e no Senado, a proposta ainda tem que passar por votação em plenário em 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado. Isso porque a matéria é apresentada em forma de PEC, proposta de emenda à Constituição. O rito será primeiro no Senado. O autor da matéria é o senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede. Já a relatoria ficou com o senador Everton Rocha, do PDT, que pode apresentar outra sugestão de data para o pleito. Em debate virtual sobre o tema, em razão da pandemia do coronavírus, o relator já adiantou que não pretende manter as datas atuais marcadas para outubro. Relembro a todos e para a sociedade que essa reunião de ontem ela não foi apenas dos líderes do Senado, da Câmara e do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma reunião da ciência, foi uma reunião onde infectologistas, especialistas, médicos estavam lá discutindo justamente uma coisa que não tem muito o que discutir. Na verdade, eles estavam nos informando medidas que precisam ser tomadas porque trata-se de proteção de vidas. O Everton Rocha afirmou ainda que deve colocar a PEC para a análise dos senadores já na próxima semana. Para ele, as legendas e os candidatos precisam de tempo para se organizar. São os vereadores e prefeitos precisam se organizar. Se não adiar, a convenção já é mês que vem. Se adiar, provavelmente se prorrogue também a convenção, a data de convenção. Então eles precisam se planejar e não é tão simples assim. Quem faz política lá na base sabe que virou o primeiro semestre, praticamente se começa uma eleição. Mas a proposta de realizar as eleições ainda em 2020 não é unanimidade. Líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB, afirma que não há segurança para se fazer uma eleição este ano. Milhares e milhares de vereadores e vereadoras acima de 60 anos, em condição de disputar a reeleição, 1.040 prefeitos, até pelo preceito constitucional, democrático, de sabermos o que é mais ilegítimo. Levarmos para as urnas aqueles que tiveram sufrágio prorrogando o mandato em 2022 para coincidência do mandato, ou termos e fazer de conta que fizemos a eleição que tirasse de cara 30% dos vereadores, 20% dos prefeitos que não iam ter condições de segurança para disputar a eleição. A
PEC sobre as eleições municipais deve tratar exclusivamente sobre datas e recomendações sanitárias nos dias de votação, deixando de lado eventuais pedidos de prorrogação de mandatos. Para ser aprovado em cada turno, o texto precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado. Brasil Acontece. 19h33, informando Farmácias Carvalho e Atacadão da Madeira. Morre líder indígena, vítima da Covid-19. Luciano Barroso com reportagem de Renata Martins. O líder indígena Paulinho Paiacã morreu nesta quarta-feira, vítima da Covid-19. A Secretaria de Saúde do Pará informou que o indígena de 67 anos estava internado no Hospital Regional do Araguaia, em Redenção, desde 9 de junho, onde recebeu os cuidados necessários para o tratamento contra o coronavírus. Mas Paiacã não resistiu e morreu às 6h50 desta quarta-feira. Liderança do povo Caiapó, Paulinho, juntamente com outros caciques como Raoni, ganhou destaque durante a atuação para garantir direitos dos povos indígenas na Constituição de 1988. Defensor da floresta, Paulinho teve papel importante em movimentos contra o desmatamento e garimpos em áreas indígenas. Fez parte dos protestos contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará. Paiacã chegou a fazer viagens internacionais para denunciar ameaças aos povos indígenas. Em 1992, foi condenado a 6 anos de reclusão pelo estupro de uma estudante de 18 anos. Cumpriu 2 anos e 4 meses em regime domiciliar. Em janeiro deste ano, era uma das 600 lideranças que participaram em Mato Grosso do Encontro dos Povos Mebengocré, nome no qual os Caiapó se autodenominam. A reunião resultou em um manifesto em defesa dos territórios indígenas, além da reivindicação por medidas de proteção à vida, à terra e saúde. Paulinho Paiacã morava na aldeia Alcre, na região do Xingu, a cerca de 300 quilômetros do município de Redenção, no sul do Pará. É lá onde seu corpo será sepultado. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil afirmou que Paiacã era uma fonte de inspiração na luta indígena e que seu legado deixa na história e na vida dos povos uma construção de muita força. A APIB lembrou que Paiacã se foi como as centenas de vidas indígenas perdidas para a pandemia da Covid-19. Em nota de pesar, a FUNAI lamentou a perda e ressaltou que Paulinho Paiacã deixa um legado de intensa dedicação à defesa dos direitos indígenas. De acordo com o Ministério da Saúde, 103 indígenas morreram e mais 3.000 foram confirmados com o novo coronavírus. 19h36 no horário de Brasília. Justiça obriga FUNAI a fornecer cestas básicas e itens de higiene a indígenas no Pará. A Justiça determinou que o governo federal e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, passem a fornecer cestas básicas e materiais de higiene a indígenas no Pará. Os insumos deverão ser fornecidos em quantidade suficiente para suprir as necessidades dessas comunidades enquanto durar a pandemia causada pela Covid-19. Eu tenho os detalhes com Ana Luísa. Brasil Acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves e Amanda Rodrigues. Fala, Ana Luísa. A Justiça determinou que o governo federal e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, passem a fornecer cestas básicas e material de higiene a indígenas no Pará. Os insumos deverão ser fornecidos em quantidades suficientes para suprir as necessidades dessas comunidades enquanto durar a pandemia causada pela Covid-19. O procurador da República, Adriano Augusto Lana de Oliveira, detalhou que a ação foi protocolada para evitar que indígenas fossem contaminados com o novo coronavírus ao deixar as aldeias em busca de sustento.
Essa ação foi ajuizada após ter sido constatado que a quantidade de cestas básicas disponibilizada para tais populações indígenas era insuficiente para a subsistência das comunidades, o que incentivava os indígenas a deixarem suas aldeias e se dirigirem às cidades para receber seus benefícios assistenciais ou até mesmo os salários a que eles tinham direito, que fez com que diversos deles fossem contaminados pelo coronavírus. Serão mais de 8.000 cestas básicas e kits de higiene entregues mensalmente aos povos indígenas que estão sob a jurisdição da Coordenação Baixo Tocantins e da Coordenação Sul Caiapó da FUNAI. A primeira entrega deverá acontecer em, no máximo, 10 dias e o descumprimento da decisão acarretará em multa diária no valor de R$10 mil. Uma outra ação, que ainda aguarda a decisão da Justiça, busca estender essa proteção a comunidades das regiões do Baixo Tapajós, Baixo Amazonas e Trombetas. As comunidades indígenas aguardam cestas básicas e kits de higiene desde abril. Em alguns povos que já estavam contaminados, foram necessárias medidas de emergência para adquirir esses produtos. Também em abril, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação à CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e à FUNAI, para que adotassem medidas em todo o país para evitar deslocamento e prevenir os contágios. A FUNAI chegou a reconhecer a importância dessa medida, mas se recusou oficialmente, por meio de documentos enviados ao MPF, a adquirir alimentos para as comunidades, alegando não ter a obrigação de garantir a segurança alimentar dos povos indígenas. Depois da recusa oficial, a FUNAI voltou atrás e se comprometeu, juntamente com a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, a apoiar a distribuição. No Brasil acontece 19 horas e 39 minutos. Prorrogado estado de calamidade no Mato Grosso diante de piora da pandemia. Foi estabelecido até o dia 30 de setembro o estado de calamidade no âmbito da administração estadual mato-grossense. O decreto que prorrogou o prazo foi publicado nesta quarta-feira, dia 17, no Diário Oficial do Estado. A medida considerou o agravamento da pandemia do coronavírus e de casos de síndrome respiratória aguda grave em Mato Grosso. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado nesta terça-feira, dia 16, aponta 6.877 casos da Covid-19 e 250 mortes pela doença. Quem tem mais detalhes é Ariane Póvoa. Foi estabelecido até o dia 30 de setembro o estado de calamidade no âmbito da administração estadual mato-grossense. O decreto que prorrogou o prazo foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado. A medida considerou o agravamento da pandemia do coronavírus e de casos de síndrome respiratória aguda grave em Mato Grosso. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na terça-feira, aponta 6.877 casos da Covid-19 e 250 mortes pela doença. Para o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, não há previsão de quando a pandemia vai desacelerar no estado. A prorrogação da calamidade, segundo ele, vai possibilitar a tomada de providências para frear o avanço do coronavírus. Pelas redes sociais, Mendes destacou a ampliação de leitos na rede pública de saúde e reforçou o papel da população no combate à doença. Isso é importante dentro da estratégia de abrir leitos, salvar vidas, manter a nossa economia funcionando, mas tudo isso só é possível se a população ajudar também. Precisando que as pessoas tomem os seus cuidados, que fiquem em casa se puder, se sair, saia com todas as medidas de segurança, use máscara o tempo todo, não se brinca com a vida sua, das outras pessoas. O governo está fazendo a sua parte. Se cada cidadão fizer a sua, nós vamos vencer essa guerra aqui no estado de Mato Grosso. A economia mato-grossense também sofre os impactos da crise. Segundo o boletim econômico divulgado pelo governo do estado, de 1º a 15 de junho, a queda na arrecadação do ICMS superou 94 milhões de reais, 13,7% menor do que no mês de março. O ICMS é o principal tributo arrecadado pelo estado, responsável por cerca de 50% da receita pública. O boletim também aponta que o faturamento das empresas caiu em média 10,5% nas 2 primeiras semanas deste mês.
O decreto de calamidade em Mato Grosso ainda poderá ser prorrogado ou mesmo antecipado. De acordo com o governo estadual, isso vai depender da necessidade, uma vez que vão ser considerados os impactos socioeconômicos e financeiros causados pela pandemia. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves. Brasil Acontece. Agora no horário de Brasília, 19 horas 43 minutos e eu vou para a Chapada Diamantina, Bahia. Vou falar com Luciano Santos, o locutor do Cidade Romance. Vou saber as novidades da região da Chapada. Boa noite, Luciano Santos. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, e mais uma vez estamos por aqui com o nosso boletim diário, trazendo as informações da Chapada Diamantina e também da micro-região de Irecê. No programa de hoje, nós estaremos trazendo aqui 3 matérias. A primeira delas diz que cargas de carvão vegetal sem licença ambiental são apreendidas em diferentes ações da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. Então, desta vez, cerca de 40 metros cúbicos de carvão vegetal sem licença do órgão ambiental fiscal foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em diferentes ações na Chapada Diamantina. A primeira operação ocorreu lá no município de Itaberaba no último dia 13. A segunda na região de Lagedinho e a última na terça-feira, dia 16. Então, os policiais rodoviários, em ambas ações, constataram irregularidades no transporte de carga do material e atuaram esses condutores dos veículos que devem responder por crime ambiental. Então, essa ocorrência de muita repercussão na região, né, por ter operações em 3 municípios da Chapada Diamantina. Vamos com mais uma notícia. Corpo é encontrado no bairro Shampoo Charme, lá na cidade de Irecê. Então, na terça-feira, dia 16, por volta das 16 horas, foi encontrado restos mortais em um terreno baldio próximo ao bar do Leno, lá no bairro Shampoo Charme. A vítima, até o momento, não foi identificada. O corpo estava esquartejado e em fase de esqueletização, estando o tronco e membros superiores próximos à cabeça, que foi decapitada. Dentro de uma sacola plástica preta, um saco de nylon, estavam ali os membros inferiores e também o quadril. Então, mais um crime bárbaro na nossa região, desta vez lá no bairro Shampoo Charme, na cidade de Irecê. Vamos aqui a mais uma ocorrência para fechar nossa participação no nosso programa de hoje. Polícia Civil desmonta esquema de fake news e ataques virtuais lá no oeste do estado. Então, um local usado para propagação de fake news e ataques na internet foi desmontado durante a operação da Polícia Civil lá em Luiz Eduardo Magalhães, na região oeste do estado, na última quarta-feira, dia 17, ontem. De acordo com os dados da SSP, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, mandados de busca e apreensão foram cumpridos por integrantes da delegacia lá de Luiz Eduardo Magalhães, a 11ª Corpim e também a Polícia de Barreiras. Esse homem ele foi conduzido e dentre os materiais apreendidos havia um estúdio, aparelhos celulares, notebooks, computadores, drone, pendrives e também câmeras. Inclusive aqui na matéria diz que os dados, conforme os dados, os crimes monitorados pelas equipes há alguns meses eram referentes a injúria racial, calúnia e difamação. Todos os materiais foram apresentados na delegacia de polícia.
Então, mais um caso de fake news aqui no nosso estado da Bahia, lá na região oeste. Um abraço para você, Luciano Santos. Amanhã, sexta-feira, final de semana, mais uma vez, nós estaremos de volta com o nosso Boletim Diário. Luciano Santos. Horário de Brasília, 19h47, pulou 19h48. Luciano Santos volta às 10 da noite no Cidade Romance. Brasil Acontece. Lembrando que estamos ao vivo em rede nacional com os principais destaques no oferecimento Atacadão da Madeira, Abraão Chaves. Oferecimento Odontobrava, Vale Criativa, Sul América. E Café Chapada, 100% café. Brasil Acontece. Acesse o nosso site, baixe o aplicativo da nossa rádio e fique por dentro de tudo. Governo de São Paulo lidera. Deixa eu só voltar aqui o mouse, acabou saindo aqui a matéria. Olha, governo de São Paulo libera clubes para treinos a partir de 1º de julho. Estadual deve voltar em agosto. Detalhes com Lincoln Chaves. Os clubes de futebol da primeira divisão do Campeonato Paulista estão autorizados a voltar a treinar a partir de 1º de julho, seguindo normas sanitárias que evitem a disseminação do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo governador de São Paulo, João Dória. As regras acordadas pelo Comitê de Saúde e dialogadas com a Federação Paulista de Futebol devem ser cobradas de todos os clubes que integram a Série A1, aonde estiverem, na capital, no litoral, no interior do estado de São Paulo e região metropolitana. Estes protocolos referem-se apenas ao retorno aos treinamentos. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no estado, Carlos Carvalho, diz que o protocolo feito pela Federação Paulista de Futebol com os departamentos médicos das equipes foi aprovado com adequações. Vários clubes têm seu departamento médico e esse departamento médico, esses médicos vieram ao longo do tempo conversando com membros do Comitê de Saúde do Centro de Contingência, preparando esses protocolos de segurança para nos apresentar. Quando chegou esse protocolo, ele já estava mais adequado, já estava mais bem formatado para um aceite. Na discussão do relator com todo o centro de contingências, foram feitos novos ajustes. Com esses ajustes, esse protocolo que apresentamos hoje aqui está sendo levado à Federação Paulista de Futebol, que vai passar aos clubes. O documento elaborado por federação e clubes estabelece medidas como higienização e desinfecção dos locais de treinamento, realização de testes em todos os envolvidos nas atividades e uso de máscara para quem não estiver em campo. A retomada será com trabalhos individuais e ao ar livre, e os profissionais deverão adotar a rotina casa, treino, casa, mantendo isolamento social. Segundo Carvalho, uma das recomendações do centro de contingência diz respeito à frequência da testagem. Uma testagem no tempo zero de todo mundo, e com essa testagem vai ser feito o PCR, que é a pesquisa se existe um vírus no organismo do indivíduo, e a testagem da sorologia, para saber quem dessas pessoas já teve contato com o vírus e já tem uma proteção. O indivíduo que não tem proteção ainda vai ser testado de 5 a 7 dias, dependendo da condição de saúde dele, dos sintomas que tiver. Detectado um indivíduo com PCR positivo, ele é isolado, assim como todos os seus contactantes. Eles vão ser avaliados, fazer um novo teste em 3 dias para saber se eles adquiriram o vírus ou não. O estado de São Paulo está desde 24 de março em quarentena. O governo paulista colocou em prática um protocolo regionalizado para a reabertura de atividades em 5 fases separadas em cores, chamado Plano São Paulo. As cidades da zona vermelha, por exemplo, estão na primeira fase, onde só podem funcionar serviços essenciais. Quanto mais avançada a etapa, maior a flexibilização autorizada. Esse plano é revisto a cada 2 semanas e a atualização seguinte será no próximo dia 26 de junho. Carvalho destaca que o sistema de fases deverá ser respeitado pelos clubes, mesmo após a liberação dos treinos. Na semana que vem, na sexta-feira, o município que estiver no vermelho, se o município tiver um clube de futebol profissional,
esse clube não vai poder praticar o treino naquele município. Ele pode praticar no município que esteja laranja ou amarelo ou de outra cor. O Campeonato Paulista foi suspenso em 15 de março na 10ª rodada, a 2 do fim da primeira fase. A Federação Paulista defende que a competição seja finalizada em campo, mesmo que com portões fechados por medida de segurança. Para Carlos Carvalho, o retorno ao torneio propriamente dito só poderá ser planejado a partir de agosto. Você vai precisar de um período de pelo menos aí 4 semanas para fazer o preparo físico desses atletas. Então, só para agosto pode-se pensar discutir a volta do jogo. Ainda segundo o governo paulista, os treinamentos de outras modalidades esportivas, amadoras e profissionais, está sob análise do Centro de Contingência, que se pronunciará no próximo dia 26. Agora no Brasil acontece 19 horas e 53 minutos. Vigilante de CAPES de Uberlândia ganha direito a adicional de insalubridade por contato com pacientes. Fala Fábio Ruas. A Prefeitura Municipal de Uberlândia, Minas Gerais, terá que pagar adicional de insalubridade a um vigilante que trabalha no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Segundo o vigilante, ele ficava no mesmo ambiente dos pacientes, organizando tumultos, fazendo rondas internas e, quando necessário, auxiliava os profissionais em atendimento com os pacientes. Explicou que, por isso, mantinha contato com pacientes com diversos tipos de doença, como AIDS, hepatite B, pneumonia e tuberculose. Para o desembargador relator Jorge Berg, o fato de ser vigilante não exclui o direito ao adicional de insalubridade. De Brasília, Fábio Ruas. Obrigada, Fábio. Agora 19 horas e 54 minutos. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Justiça do Rio de Janeiro recebe denúncia de desvio de dinheiro na compra de respiradores. Fala Carlos Ribeiro. A primeira vara criminal especializada do Rio de Janeiro recebeu denúncia do Ministério Público Fluminense contra 11 pessoas acusadas de participar de esquema de desvio de dinheiro na compra de respiradores para o combate à Covid-19 no estado. De acordo com a denúncia, a organização criminosa integrada pelos denunciados foi criada com o objetivo de desviar, em proveito próprio e de terceiros, quase 40 milhões de reais dos cofres estaduais destinados à compra de aparelhos respiradores e ventiladores pulmonares para o uso em pacientes com o novo coronavírus. Na decisão foram decretadas as prisões preventivas de 5 dos acusados e mantidas as prisões cautelares dos outros 6 denunciados. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigada, Carlos. Agora 19 horas e 56 minutos. Brasil Acontece. Muito bem, ficamos por aqui. Grande abraço a todos. O nosso próximo encontro é amanhã, sexta-feira, final de semana, hein? Às 7 da noite, em rede nacional. Obrigado pela audiência. Acesse nosso site. Baixe nosso aplicativo, fique por dentro. Obrigado, Loja Nélios, Farmácias Carvalho, Atacadão da Madeira, Sul América, Abraão Chaves, Odonto Brava.
Boa noite, Amanda Rodrigues. Boa noite, Adson. Obrigada, ouvintes. Boa noite a todos. E até amanhã. Até amanhã. Brasil Acontece. Brasil Acontece. Pronto, family! Assinei o plano família da Deezer e o melhor, nós temos 3 meses de graça para testar.